Então vamos lá, começamos a gravar. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês, dos que estão aqui nessa live, dos que vão ouvir no futuro essa palavra, essa gravação. Que Deus, que o Espírito Santo esteja aí com você, com sua família, aonde você estiver. Estávamos conversando há pouco aqui dos tempos difíceis que estamos vivendo, da dimensão dos problemas que cada um de nós, nossas famílias, o Brasil e o mundo está enfrentando. Tempos difíceis, mas acima de tudo, não vamos esquecer que nós temos um Deus que cuide de nós. O planeta não está abandonado por conta dos seres humanos, ou por conta dos espíritos, ou por conta dos demônios. Não. O planeta tem um Deus que coordena, que domina, que criou, que cuida, e se as coisas não estão bem, a culpa não é de Deus, a culpa é de nós mesmos, humanos, que não temos feito aquilo que devíamos fazer e que estamos fazendo aquilo que não é para fazer. Muitos com as costas viradas para Deus, para a palavra de Deus, e daí as consequências. Aliás, quantos que poderiam estar aqui ouvindo a palavra de Deus com a gente, lendo a palavra, meditando a palavra, vendo o que Deus tem para cada um de nós, qual é a orientação, qual é o conselho, qual é o ensino, qual é o caminho a seguir, porque a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas as pessoas têm tempo para tudo, só não têm tempo para Deus e para a sua palavra. E depois ainda fica perguntando aonde está Deus com as tragédias e aonde está Deus com as coisas que estão acontecendo. Não é perguntar onde está Deus, é perguntar por que essas coisas estão acontecendo, o que estamos fazendo de errado, o que era para fazer que não estamos fazendo e o que não era para fazer que estamos fazendo e que está trazendo a ira de Deus sobre o planeta Terra. Que Deus abra a nossa visão para a sua palavra. Queridos, o tema de hoje, o texto de hoje, é a continuação do estudo no livro de Romanos, que nós começamos na lição anterior, Romanos capítulo 12, falando sobre a igreja, ainda continuando o estudo da igreja de Cristo como corpo, mas no capítulo 12 de Romanos, nós vemos o apóstolo Paulo mostrando como que é ser igreja na prática, como que é ser igreja, se tornar igreja como corpo, viver igreja como um corpo na prática, não na teoria. Como é que se faz isso na prática? Em Romanos capítulo 12, nós lemos o capítulo inteiro na última lição, e hoje a gente vai entrar em alguns assuntos. Já no primeiro estudo, nós estudamos aí no 8, 1 e 2, que Deus está dizendo através do apóstolo Paulo, que é para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício, se tornar um sacrifício, fazer o corpo nosso se tornar um sacrifício agradável a Deus. Ou seja, não é sacrifício para se salvar, não é sacrifício para receber bênçãos, não é sacrifício, nem oferta, nem dízimo para ser abençoado, não. Aqui é sacrifício para servir, aqui é sacrifício para agradar a Deus, aqui é sacrificar o corpo, entregar a vida, entregar o corpo, entregar o nosso presente e o nosso futuro, entregar a nossa vontade, nossos desejos, nossos sentimentos, e decidir seguir a Cristo, seguir a Deus, e não tomar a forma do mundo, como aprendemos, não tomar a forma desse mundo, não viver como esse mundo está vivendo, mas sermos transformados a cada dia pela renovação da mente, ou seja, renovar a mente, renovar o modo de pensar, mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de ver a vida, começar a ver a vida do ponto de vista de Deus e não ver a vida do ponto de vista como temos visto até hoje, do ponto de vista dos seres humanos, do ponto de vista de nossas famílias, do ponto de vista de nossos amigos, mas ver a vida do ponto de vista de Deus, ser transformados pela renovação da mente, mudar a maneira de enxergar, de ver a vida, de pensar, para que a gente possa experimentar a boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Queremos a boa e agradável vontade de Deus, queremos as bênçãos, queremos ser pessoas vitoriosas, queremos ser pessoas vencedoras, mas a pergunta é, estamos dispostos a oferecer nossa vida como sacrifício a Deus, entregar tudo no altar de Deus, nossa vida, nossas coisas, tudo que temos, família, bens, tudo, entregar
e dizer: Senhor, eu estou aqui para te seguir, para te servir, para fazer a tua vontade? Estamos dispostos a seguir a Deus de corpo e alma, ou é só da boca para fora? Estamos dispostos a renunciar ao mundo, deixar de viver a vida do mundo, para poder viver a vida de Deus através da palavra de Deus? Ou será que vamos continuar insistindo a viver como o mundo está vivendo? O mundo está vivendo aí, caminhando para o abismo, caminhando para o buraco, cada dia pior. Por quê? Porque viramos as costas para Deus, viramos as costas para a vontade de Deus revelada na sua palavra, e está aí a situação do mundo. Essa foi a primeira lição, falando sobre nos tornar sacrifício agradável a Deus e não tomar forma de vida do mundo, mas ser transformado a cada dia pela mudança, renovação da mente, para poder experimentarmos a vontade de Deus para a nossa vida. O segundo estudo de hoje, a partir do versículo 3, nós vamos ver o que é isso na prática. O que é se tornar sacrifício na prática? O que é mudar o modo de pensar? O que é ser transformado, mudar a maneira de pensar? E vocês vão ver que os temas que nós vamos ver aqui a partir do versículo 3 vai começar a mudar a minha e a sua maneira de pensar. Tem que mudar. Vocês vão ver que a Bíblia vai nos confrontar. Olha o versículo 3. O que diz o versículo 3 de Romanos 12? O versículo 3 de Romanos 12 diz o seguinte: porque pela graça que me é dada, eu digo a cada um de vós, não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, como é que eu vivo esse cristianismo de oferta da minha vida para Deus? Na prática, primeira coisa, não querer ser mais do que aquilo que Deus fez para eu ser. Eu não posso ser mais do que aquilo que Deus quer que eu seja. É isso que o versículo está dizendo. Não queira ser mais do que aquilo que você é. E para começar, eu sou o quê? A Bíblia diz que nós somos pó e cinza. Nós não somos nada. Nossa vida existe enquanto Deus permitir. Se Ele nos chamar hoje, se Ele, através de alguma circunstância, nos chamar, a vida termina. A vida termina. A primeira coisa é que nós não somos nada. Nós somos alguma coisa quando temos Deus. Como Jesus disse lá em João 15. Eu sou a videira, vocês são a vara. Quem está ligado em mim vai estar vivo e dando fruto. Mas quem não estiver ligado em mim é como a vara que é cortada da árvore. Qualquer galho arrancado de uma árvore, daqui 15 dias, um mês, está seco. Daqui a alguns anos, virou pó, virou cinza. Assim é nós sem Deus. Então, a primeira consciência é não querer ser mais do que aquilo que nós somos. Quanta gente arrogante, prepotente, autoritária, pensando que é o dono do mundo, ou a dona do mundo, pensando que é o dono da igreja, pensando que é o mais importante da igreja. Não, queridos, nós não somos nada. Nós, pela graça de Deus, Deus nos alcançou perdido a caminho do inferno. Quando não conhecíamos a Deus, com a vida toda desgraçada, arruinada, caminhando para o inferno, Deus, na sua misericórdia, alcançou minha vida e a sua, e nos trouxe para o seu reino, para a sua presença. Então, se nós somos alguma coisa hoje no reino de Deus, é porque Deus, por misericórdia, teve misericórdia de nós e nos alcançou, nos salvou. Foi graça, foi misericórdia, foi amor de Deus. Não merecemos nada, somos pó e cinza. Então, temos que ter primeira consciência, não somos nada, não podemos querer ser mais do que aquilo que Deus nos fez para ser. E o que Deus fez a gente para ser? Primeiro, ser filho de Deus. Deus nos fez para ser filho dele. Depois, Deus nos fez para servi-lo. Nos colocou na igreja para servir. Nós vimos lá que a igreja é um corpo. Cada um de nós é um membro do corpo. Assim como o corpo tem milhares de membros, pé, mão, dedo e milhares de membros, dos maiores até os menores que são vistos por meio microscópio, assim é a igreja. Em algum lugar do corpo de Cristo, que é a igreja, eu e você fomos colocados e estamos na igreja, não para apenas usufruir da igreja e receber bênção na igreja. Estamos também para servir a igreja, servir o povo de Deus. Em algum lugar nós somos colocados. Então não podemos querer ser mais do que aquilo que fomos chamados para ser. Primeiro fui chamado para ser filho de Deus, herdeiro de Deus, eu e você. Então, se por um lado nós não somos qualquer um, que nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque Deus nos salvou, Deus nos trouxe para o seu reino, nos perdoou e nos fez filho. Mas Ele nos fez filho não porque nós merecemos, pelo amor dEle, porque Ele nos amou de tal maneira que deu o único filho para nos salvar e nos tornar filhos de Deus. Mas nós precisamos ser filhos obedientes.
Não podemos ser filho rebelde, porque filho rebelde é expulso. Então, precisamos ser filho obediente, como diz lá em Hebreus. E Deus muitas vezes corrige os seus filhos. Deus que ele chama por filho. Por quê? Porque qual é o filho que o pai não... Qual é o filho que o pai não corrige? Todo filho o pai corrige. Alguém estava tentando entrar aqui, por isso que eu parei um pouquinho. Pode tentar de novo, que eu estava tentando admitir. Então, queridos, Deus, Paulo está dizendo aí, primeira coisa, não querer ser mais do que aquilo que nós somos chamados para ser. Filhos de Deus, mas temos que ser filho obediente, filho temente, filho humilde, filho quebrantado, filho que ama os outros filhos, não filho que é um problema para os outros filhos. Não estamos colocados no corpo de Cristo para fazer guerra, para brigar com as outras pessoas, para brigar com os outros filhos de Deus. Deus vai tratar com a gente se a gente fizer isso. Assim como o pai não quer ver os filhos brigando, Deus também não quer. Então, queridos, não querer ser mais do que aquilo que nós somos chamados. Não querer ser mais do que aquilo que fomos chamados. Então, primeiro, somos corpos, filhos de Deus. E segundo, fomos colocados no corpo de Cristo como um membro. Nós não somos a igreja, somos um membro. Não somos o dono da igreja, não somos a estrela da igreja. Somos meros membros, filhos de Deus, colocados no corpo pela graça de Deus, por sua misericórdia. E Ele nos agraciou com os dons dados por Ele para edificar o corpo. Não é para a gente se aparecer, não é para a gente querer ser melhor que os outros. Os dons que está escrito aí no livro de Romanos é para servir o corpo. Então, é isso que é viver a vida de sacrifício, a vida prática da igreja. É desse jeito. Então, queridos, logo devemos executar o nosso ministério, os dons que recebemos, dentro daquilo que recebemos e que nos foi confiado. E não pensar que somos o corpo, que podemos fazer tudo sozinho, que não precisamos dos outros, que não precisamos nem de Deus. Não, precisamos de Deus, precisamos dos outros irmãos, somos um mero membro, precisamos da ajuda dos outros, do conselho dos outros, do apoio dos outros, das orações dos outros. Segunda coisa, conhecer e exercitar com dedicação e zelo e humildade o dom que recebemos. Isso está no versículo 6 a 8 de Romanos 12. Olha o que o apóstolo Paulo coloca aí. O 6 a 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, ou seja, o dom é dado por merecimento? Não, não é por merecimento, não é porque eu oro e jejum que vou receber algum dom, não. Tendo diferentes dons dados segundo a graça de Deus. O que é graça? Favor não merecido. Simplesmente nós não merecemos, mas Deus quer dar, porque Ele nos ama, e Ele quer ver a gente abençoando o corpo dEle, edificando o corpo dEle, capacita a gente para ajudar outros. Então, ele está dizendo aí, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Quem exorta, use esse dom para exortar. Quem reparte, compartilha, faça com liberalidade. Quem preside, quem pastoreia, quem cuida, faça com cuidado. E quem exercita misericórdia, cuida da parte assistencial da igreja, faça com alegria. Então, queridos, a segunda coisa que esse texto nos ensina é conhecer os dons e exercitar com dedicação, com zelo e com humildade os dons que nós recebemos. Saber que foi dado por Deus, é dele e ele nos dá por misericórdia. Devemos ser zelosos, dedicados, não ser negligente, dedicar no dom. Deus dá o dom, mas eu preciso fazer a minha parte. Se Ele me dá o dom de ensino, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que buscar conhecimento e pedir revelação do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai me dar revelação, comparando Bíblia com Bíblia, texto com texto, lendo, ouvindo outros pregadores, ouvindo outros estudos. Enfim, eu tenho que crescer, eu tenho que fazer a minha parte. Assim é qualquer dom no corpo de Cristo. Não podemos ser negligentes. Então temos que ser dedicados, zelosos e ser humilde com o dom que nós recebemos. Terceira coisa nesse assunto, nesse texto, amar sem fingimento. Essa é a vida prática da igreja como corpo. A primeira, não querer ser mais do que aquilo que fomos chamados. A segunda, conhecer e exercitar com o dom que recebemos com dedicação, zelo e humildade. A terceira coisa, amar sem fingimento.
Olha o versículo aí. Versículo 8. O amor não seja fingido. Aborreça o mal e apegue-se ao bem. Então, o terceiro princípio para a igreja viver é viver um amor sem fingimento. Meus queridos, viver amor sem fingimento não é brincadeira. E ele diz, aborreça o mal e se apegue ao bem. O que quer dizer isso? Muitas vezes, a nossa preocupação para agradar as pessoas ou para não desagradar pessoas pode nos conduzir, pode nos levar à prática de viver um amor fingido, sem sinceridade, sem verdade. Infelizmente, a prática do amor fingido, do amor falso, do amor hipócrita, é notória no meio cristão. Quanto o amor fingido, porque a Bíblia está dizendo, se posicione ao lado do bem e seja contra o mal. Ou seja, eu tenho que amar o meu irmão, amar o meu próximo? Tenho. Mas não significa concordar com os erros dele. Não significa concordar com a vida pecaminosa dele. Então eu não posso ter um amor fingido. Se está vivendo fora da palavra, eu conheço a palavra, e eu vejo o que a palavra está falando, e vejo que o meu irmão está vivendo fora, eu tenho que chegar com muito amor, com muita paciência, com muito cuidado, mas mostrar para ele, pegar a Bíblia e mostrar para ele, olha o que você está fazendo, contraria a vontade de Deus. Não é o que Deus quer para você e nem para mim. Olha aqui, ó. Olha qual é o bem, qual é a verdade. Olha o que você está fazendo. Você está vivendo mal. Você está caminhando para a condenação. Você está caminhando para se afastar de Deus. O caminho não é esse, é o caminho do bem. Então, isso é amor sem fingimento. É um amor que se posiciona do lado do bem, do lado da verdade, do lado de Deus, e se posiciona contra o mal. Queridos, no mundo de hoje, vocês sabem que no mundo de hoje, se posicionar do lado do bem, do lado do certo, do lado do verdadeiro, é arrumar confusão, é arrumar briga. Mas a pergunta é, estamos sendo verdadeiros ou estamos fingindo? Estamos amando sem fingimento, aborrecendo aquilo que é errado e nos apegando ao bem, ou estamos invertendo? Ou então, para não desagradar, a gente fica em cima do muro. Eu sei que a pessoa está errada, mas eu não vou falar. Eu não vou mostrar para a pessoa. É verdade que não podemos chegar dando de dedo nas pessoas, mas a Bíblia fala que é para aborrecer o mal e se apegar ao bem, e viver o amor verdadeiro. Ou seja, mostre para a pessoa o que você acredita como certo e o que é errado, mas mostre com a palavra, para ele não pensar que você é apenas um chato ou uma chata. Mostra que é a exigência de Deus. Pega a palavra e mostra para ele ou para ela. Agora, se nós não conhecemos a palavra, não vivemos a palavra, como é que a gente vai aborrecer o mal e apegar ao bem? Onde é que está mostrando o que é mal e mostrando o que é bem? Para que eu possa aborrecer o mal e apegar ao bem. É na Bíblia, é na palavra de Deus. Então, meus queridos, terceira coisa da vida da igreja na prática, como corpo, é não viver um amor fingido, mas viver um amor verdadeiro, autêntico, se posicionar do lado do bem e contra o mal. Quarta coisa, viver e praticar o amor fraterno. Está lá, versículo 10. O que diz o 10 aí? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, amor fraterno, amor de irmãos, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, a quarta coisa, viver e praticar o amor fraterno, amor de irmãos, amor capaz de compreender as diferenças e mesmo assim continuar amando, mesmo quando há divergências. Você sabe que a família, muitas vezes a família tem divergência na família, um pensa do jeito, o outro pensa do outro. Um vive de um jeito, outro vive do outro, mas a família se esforça e luta para compreender as diferenças e amar uns aos outros. Assim é a igreja. É esse amor que a Bíblia está dizendo para viver na igreja, o amor de família, o amor de irmãos, até porque somos família de Deus. Além de sermos família de sangue com os nossos parentes de sangue, somos família de Deus através do sangue de Cristo, pertencemos à família de Deus. Então devemos amar nossos irmãos de fé com amor fraterno, amor de irmãos, amor que sabe entender e compreender as diferenças. Não somos iguais. Cada um é cada um. Cada pessoa é cada pessoa. Mas a Bíblia diz que é para ter amor de irmãos, o amor que compreende, o amor que perdoa, o amor que suporta a fraqueza. Esse é o amor fraterno. É compreender mesmo quando as pessoas não pensam como nós. É preferir honrar do que ser honrado, como diz aí.
Muitas vezes a gente só quer ser honrado, mas a gente não se preocupa em honrar os outros. Às vezes a gente desonra com palavras, desonra com atitude, desonra com desprezo, desonra com palavras hostis, mas a Bíblia diz que é para a gente honrar os outros. Honrar é respeitar, é admirar, é considerar as outras pessoas melhor que nós, é ter admiração pelas pessoas. E a pergunta é, será que temos tido admiração pelos outros? Ou só sabemos criticar, só sabemos ver defeito, só sabemos ver falhas? Queridos, todos nós temos defeito, temos falhas, mas também nós temos virtudes, porque somos filhos de Deus, possuímos seu caráter, possuímos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus em nós. É verdade que não somos perfeitos, é verdade que erramos, mas somos todos iguais, somos filhos, temos Deus em nós. Então, precisamos entender que os outros irmãos também são como nós. Então, queridos, quarta coisa, amor fraterno, amor de irmãos, amor que compreende, que entende as diferenças, amor que perdoa, amor que honra os outros, que admira, que respeita. Quinto fundamento da igreja na prática, dessa igreja como corpo na prática. Quinto fundamento, versículo 11 de Romanos 12. Não ser preguiçoso nem negligente no exercício da missão e do dom, mas ser dedicado e zeloso. Não ser preguiçoso e nem negligente no uso dos dons, no ministério. Nós não somos um corpo, não somos um dos membros, não temos que estar fazendo o corpo funcionar. Deus nos colocou em algum lugar no corpo, e se nós pararmos, o corpo pode parar. Imagina se um coração parar no corpo, vai haver morte. Se o cérebro parar, vai haver morte. Então, cada membro do corpo não pode parar, tem que fazer a sua função. E a pergunta é, estamos no corpo de Cristo? Temos sido dedicados, zelosos, ou estamos sendo negligentes e preguiçosos, e comodados, não estamos nem aí com os outros? Como é que está nosso ministério? Como é que está a nossa missão? Qual lugar do corpo Deus colocou você? Você já perguntou o que você está fazendo no corpo de Cristo? O que você está fazendo na igreja? E como é que está esse ministério, esse dom que Deus deu para você? E se não deu, você está buscando, procurando compreender qual é o dom que Deus tem para você? E se você já recebeu, está sendo diligente, zeloso, dedicado, ou está sendo preguiçoso e negligente? Versículo 11 aí. Versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, não seja preguiçoso, vagaroso, descuidado, negligente, mas seja fervoroso, animado, diligente, esforçado, dedicado no serviço do Senhor. Então, esse é o quinto item. O sexto, exercer alegria, paciência e oração. Versículo 12. Veja que eu falei que o texto de hoje, como toda a Bíblia, vai fazer a gente mudar a maneira de pensar. Eu sei que Deus está mexendo com cada um de nós, porque muitas vezes a gente está vivendo totalmente diferente do que está sendo ensinado aqui. Agora, olha o versículo 12. Alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação e persevera na oração. Então, o sexto fundamento é exercitar a alegria, exercitar a paciência e exercitar a oração. E você vai dizer, irmão, mas como ter alegria no meio de tanta tempestade? Você não sabe o que eu estou passando, você não sabe como está a minha família, você não sabe as perdas humanas, perda financeira, você não sabe a dor, você não sabe o problema, mas a Bíblia está dizendo para exercitar a alegria independente, exercitar a paciência. Ah, mas você não sabe o que estão fazendo comigo, você não sabe o que aquela pessoa está falando e está fazendo. A Bíblia está dizendo, exercita a alegria, exercita a paciência, exercita a oração. Por quê? Porque nós temos uma extraordinária esperança. Nós não somos qualquer um. Nós somos filhos de Deus. E os filhos têm herança. E a herança está para se manifestar. Qual herança é essa? Por isso o filho de Deus e a filha têm alegria, tem paciência e ora e busca Deus. Porque temos uma grande, extraordinária esperança. Versículo 12, vamos ler de novo. Olha aí. Alegrai-vos na esperança. Se alegre porque você tem uma esperança, você é filho, você não é qualquer um.
Mesmo aqui nessa terra, se você está passando por momentos difíceis, você é filho, é filha. Deus vai mudar a situação, não vai ficar desse jeito. Creia, confia, persevera, faz a sua parte, não fica acomodado, não fica esperando cair do céu. Ora, busca, mas trabalha, estuda, faz a sua parte, se prepara para Deus fazer tudo aquilo que Ele tem para você aqui. Mas se prepara também para a vida eterna, para a esperança da vida eterna, para tudo aquilo que Deus tem quando a vida terminar. Se formos chamados hoje, o que você construiu para o futuro? Sede, alegrai-vos na esperança, paciente na tribulação e persevera na oração. Queridos, qual é a nossa esperança? Que esperança extraordinária é essa? Vou citar mais alguns textos para vocês. Que esperança é essa? Olha Filipenses 2:20. Sabe qual é a nossa esperança? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo em Filipenses 2:20. Filipenses 2:20 e 21. Não, Filipenses 3:20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu, um corpo glorioso, segundo o seu poder de sujeitar todas as coisas. A cidade do Filho de Deus, a cidade do povo de Deus, a cidade da igreja de Deus não é o Brasil, não é a sua cidade aí, não é a nossa cidade. A nossa cidade está no céu. A sua cidade está no céu. O que você está construindo lá? Como é que é a sua cidade no céu? A Bíblia está dizendo que a cidade do cristão é no céu, não é aqui. De onde esperamos o Salvador. O Senhor Jesus, Ele vai voltar de lá para nos buscar, como está lá em João 14. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Eu vou preparar lugar, e quando eu preparar, voltarei buscar vocês. A nossa cidade dos filhos de Deus está no céu, não é aqui. Se você está igual um maluco, igual uma maluca, só pensando em coisas aqui, só preocupado aqui, cuidado. Saiba que você é uma das pessoas mais miseráveis desse mundo. Quem está pensando só aqui, construindo só aqui, é a pessoa mais miserável do planeta. Porque a qualquer momento a vida pode terminar e fica tudo aí. E a pergunta é, você construiu uma cidade no céu? Você está esperando a volta de Cristo? Você está esperando o Salvador buscar você? Você está preparado? Ele vai transformar o nosso corpo abatido. Se estiver vivo, esse corpo abatido, cansado, cheio de dor, de sofrimento, vai ser transformado. E se tivermos morrido, se tivermos partido para a eternidade, ou aqueles que já partiram, vão ressuscitar. O corpo será transformado como o corpo de Jesus. Vão ter um novo corpo e vão subir para estar com o Senhor para a eternidade. Novo corpo. Mas além de uma nova cidade e de um novo corpo, a nossa esperança também é de um novo céu, uma nova terra. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 20 e 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passou, e o mar já não existe. Passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não vai haver mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E aquele que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E me disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa, ou seja, o começo, e eu sou o ômega, ou seja, eu sou o princípio e o fim. Quem tiver sede, lhe darei de graça da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas essas coisas. Eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Então essa é a nossa esperança maravilhosa, extraordinária, e é o certo item de hoje. E a gente vai parar por aqui essa reflexão de hoje, porque o que temos pela frente ainda vai mais um outro estudo. Mas a gente para, então, nesse versículo 12 de Romanos 12, falando de exercitar a alegria,
paciência e oração. Por que eu devo exercitar alegria, paciência e oração? Olha o que está reservado para mim. Não é pouca coisa. Olha o que está reservado para você. Não é pouca coisa, meu querido. É coisa extraordinária. É a bênção de Deus aqui, é a presença de Deus aqui. E quando tudo aqui terminar, Deus vai ter novos céus, nova terra. Esse planeta complicado que nós estamos vivendo vai ser transformado. Está escrito aí, e vi novos céus e nova terra. Esse planeta maluco que nós estamos vivendo vai acabar, vai terminar. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu, a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Esse novo céu, nova terra não vai ter mais mar. Vai mudar tudo. E João diz, eu vi a nova cidade. Deus tem construído uma nova cidade. Agora, você está construindo cidades aqui, coisas aqui, ou você está construindo nessa cidade? O que você está fazendo para construir nessa cidade? Quanto tempo você tem gasto com Deus, com oração? Você tem entregado sua vida totalmente a Jesus, de corpo e alma? Você tem aceitado Ele como seu único Salvador para perdoar seus pecados, escrever seu nome no céu, mudar sua vida, fazer de você uma nova criatura e um filho de Deus, para que você possa entrar no céu, entrar nessa cidade? Esse é o caminho que nós temos que fazer. Então, queridos, por isso que o sexto item de hoje é exercitar alegria, paciência e oração. Por quê? Porque nós temos uma extraordinária esperança. Qual esperança? Nossa cidade não está aqui, nossa cidade é no céu, de onde estamos esperando o Salvador, que vai transformar o nosso corpo. Ou se estivermos vivos, ou se estivermos partido, vai nos ressuscitar para nos tornar igual a Ele, um corpo espiritual que não morre mais, para a eternidade. Além disso, Ele está construindo um novo céu e uma nova terra. E esse novo céu e a nova terra, a Bíblia diz que lá não vai haver mais lágrima, não vai haver mais morte, não vai haver mais pranto, não vai haver clamor e nem dor. Se aqui temos lágrima, se aqui temos morte, se aqui temos pranto, se aqui temos clamor, se aqui temos tempestade, se aqui temos perdas, se aqui temos dores, sofrimento, nesse novo céu e nova terra não vai ter mais nada disso. Esse planeta destruído pelo pecado do homem, pelos pecados dos homens e pela ação do diabo, vai se encerrar, está com os dias contados. Está com os dias contados. Precisamos construir nessa nova cidade. E a Bíblia diz que, nesse capítulo, diz assim, e ouvi uma voz do céu que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens, porque nessa época Deus vai habitar com os homens, eles serão o seu povo, e Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos toda lágrima. Deus vai limpar toda lágrima. E daí diz o versículo, não vai haver mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque as primeiras coisas são passadas. E aquele que estava sentado no trono, Deus Pai, Jesus Cristo, Espírito Santo, disse, eis que faço nova todas as coisas. E ainda mandou escrever. E disse, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve, prega, ensina essa mensagem, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, vai se cumprir tudo. E disse-me, está cumprido, sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, eu vou dar de graça dessa água da vida. Quem tiver sede, eu vou dar essa salvação, eu vou dar esse novo céu, essa nova terra, eu vou dar perdão, eu vou dar vida eterna, eu vou colocar nesse lugar maravilhoso, eu vou dar essa esperança. Mas é para quem tem sede. Você está com sede, você está ansioso, você está aflito. É porque você está com sede de Deus, está faltando Deus em sua vida, está faltando o Espírito Santo. Abra seu coração aí onde você está e diga, Senhor, venha, eu estou aqui, abra o meu coração, vem orar, vem perdoar meus pecados, vem mudar minha vida, vem mudar minha história. E aí a Bíblia diz assim, aquele que vencer dará todas essas coisas. Quem vencer como? Aceitando a Cristo, seguindo a Cristo, se tornando um filho de Deus, obedecendo a sua palavra e desejosos de novos céus e nova terra. Quem é o vencedor? É quem abandonou o mundo, abandonou o pecado, é quem esteve disposto a renunciar a nós mesmos, a sacrificar o corpo, sacrificar a nossa vontade, os desejos carnais, para seguir a Cristo, para seguir a Deus. Agora, e se eu não quiser? E se não quisermos? O versículo 8 responde. Quem ficar com medo? Os tímidos, os incrédulos, quer dizer, aqueles que têm medo de posicionar do lado de Deus, os medrosos. Outra tradução diz os covardes. Aos incrédulos, aqueles que não acreditam na Bíblia, não acreditam na palavra de Deus. Deus está cansando de falar que Ele está encerrando o planeta Terra e vindo novos céus e nova terra, que Ele mandou Jesus para o ser humano se salvar através de Jesus. Aí Ele diz, quem for tímido, covarde, quem for incrédulo, não acreditar,
quem viver praticando abominação, fazendo tudo errado, homicida, quem vive na prostituição, na feitiçaria, na idolatria, os mentirosos, a sua parte é no lago de fogo, no inferno eterno, com o diabo. Esta é a segunda morte. Então, meus queridos, eu encerro por aqui hoje, passando para vocês esses 5 fundamentos do que é viver a igreja como corpo na prática. Vimos 5, são 12, está faltando 7. Na próxima reflexão, vamos ver os outros 7 extraídos desse texto. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que a palavra de Deus possa te desafiado nesta noite a mudar a maneira de pensar, a mudar a sua visão, a começar a pensar em coisas eternas, pensar em novos céus e nova terra, pensar em andar com Deus, pensar em se entregar totalmente para receber tudo aquilo que Deus tem para nós, pensar que você tem uma herança extraordinária, pensar que você tem uma esperança extraordinária. Portanto, se você está desanimado, sem esperança, achando que está tudo perdido, não, Deus tem coisas extraordinárias para você aqui, e Deus tem coisas extraordinárias para você na eternidade. Portanto, entregue sua vida a Deus, decida seguir Jesus, decida obedecer sua palavra, e você vai ver coisas gloriosas e extraordinárias Deus tem para nós. Portanto, concluímos essa parte do versículo 12, exercitar a alegria, porque nós temos uma esperança extraordinária. Ser paciente, tenha paciência, porque você tem riquezas extraordinárias. Não perca o propósito, o plano de Deus para sua vida. Seja paciente, seja perseverante e persevera na oração, dia e noite, falando com Deus, gastando tempo com Deus e com sua palavra. Deus abençoe vocês e até o próximo estudo. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado por falares ao nosso coração. Eu sei que o Senhor falou comigo aqui e com todos aqueles que estão ouvindo essa live, e falará com todos aqueles que estarão assistindo essa ministração. Continua nos inquietando, continua abrindo a nossa visão. O Senhor disse que é para a gente mudar a maneira de pensar, não ser como o mundo está vivendo, mas mudar a maneira de pensar, pensar como filho de Deus, pensar como Deus, ter a mente de Deus, viver como filho de Deus, sabendo o que nos espera, sabendo a esperança extraordinária que o Senhor tem para nós aqui, e a esperança extraordinária que o Senhor tem para a eternidade. Abre a visão dos meus irmãos, abre a visão dos meus amigos, fortalece o que está fraco, anima o que está desanimado, cura o que está enfermo, abre portas para aqueles que estão com portas fechadas. Pai, em nome de Jesus Cristo, toca nessas vidas. Oh, Deus, se manifesta fazendo milagres e maravilhas na vida deles. Mostra para eles o quanto vale a pena crer no Senhor, confiar no Senhor e seguir o Senhor. Vai fazendo milagres e maravilhas, Senhor, na vida dos que estão aqui, nas famílias dos que estão aqui e nas famílias daqueles que estarão ouvindo essa palavra. Alcança o Brasil, alcança a nossa nação, abre os nossos olhos, abre os olhos da igreja. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E até a próxima oportunidade.